Você já teve aquela curiosidade meio boba, mas irresistível? Tipo, e se eu cavasse um buraco bem fundo? Até onde eu conseguiria chegar? Pois é, essa pergunta, que parece coisa de criança entediada com uma pá na mão, já levou cientistas muito a sério a fazerem exatamente isso. E o resultado foi um dos projetos mais impressionantes e misteriosos que a humanidade já tentou: o Poço Superprofundo de Kola, na antiga União Soviética. Lá nos anos 1970, em plena Guerra Fria, quando Estados Unidos e o RSS competiam para ver quem chegava primeiro à Lua, os soviéticos decidiram tentar o oposto. Enquanto o mundo olhava para o céu, eles olharam para o chão e começaram a cavar o planeta. A ideia era simples, mas ambiciosa: entender o que existe debaixo dos nossos pés. Enquanto os americanos desistiram logo no início, depois de perfurar uns 180 metros, os soviéticos seguiram firme por mais de 20 anos. E eles foram fundo, 12,2 quilômetros de profundidade. Para ter uma ideia, se você colocasse o Monte Everest dentro desse buraco, ainda sobraria espaço. É mais profundo do que o ponto mais fundo do oceano. Mas o mais impressionante não foi a profundidade, foi o que eles encontraram lá embaixo. Aquela perfuração revelou fósseis microscópicos de 2 bilhões de anos, vestígios de vida antiga aprisionados em camadas de rocha. Também encontraram água, o que ninguém esperava. Não vinda da superfície, mas presa dentro das rochas, como se o planeta guardasse segredos próprios. Mas junto com essas descobertas veio o limite. A temperatura no fundo do poço ultrapassava 180 graus, tanto que as brocas literalmente derretiam. As paredes começaram a colapsar e os cientistas tiveram que aceitar. Por mais fundo que tivessem ido, era só o começo. 12 quilômetros. Isso é apenas 0,2% do caminho até o centro da Terra. A partir daí, nasce a pergunta que move este vídeo: e se a gente não parasse de cavar? Vamos imaginar que a gente continua, que existe uma máquina de perfuração perfeita, indestrutível, imune ao calor, à pressão, ao colapso. Ela não para, ela só desce. Nos primeiros metros ainda é fácil. Passamos por solo, argila, areia, cascalho. Logo surgem rochas sedimentares, ricas em fósseis e minerais metálicos. Abaixo delas, camadas formadas há milhões de anos, cada uma contando um pedacinho da história da Terra. A crosta, que é a pele do planeta, tem menos de 40 quilômetros de espessura. É fina se comparada ao resto, mas é nela que tudo o que conhecemos acontece: oceanos, montanhas, cidades, florestas, vida. Durante a descida, a temperatura vai subindo rápido, 25 graus Celsius a cada quilômetro. Com 10 quilômetros, já estaríamos no calor de um forno industrial. E a pressão, então? Seria como ter 1000 elefantes empilhados sobre cada centímetro do seu corpo. Nessa camada encontramos as marcas da humanidade escondidas sob a superfície: túneis, minas, abrigos, cidades subterrâneas. Há laboratórios secretos que estudam partículas invisíveis, como neutrinos e matéria escura. Ciência feita nas profundezas para fugir da radiação do espaço. Mas quanto mais fundo se vai, mais o planeta começa a lutar contra a intrusão. O calor cresce, o ar desaparece. O solo se torna quase líquido de tanta pressão. A partir daqui, o poço deixa de ser humano. É um mergulho para dentro de algo vivo. A 12.262 metros, atingimos o recorde da história. Foi ali que a humanidade chegou mais fundo do que nunca. Mas ninguém desceu lá. Nenhum ser humano viu o interior com os próprios olhos. Tudo foi feito por sensores e máquinas. O som vindo das profundezas era descrito como um rugido metálico, abafado, contínuo. Alguns técnicos até juravam ouvir gritos, o que mais tarde virou uma lenda urbana conhecida como os sons do inferno. Claro, não havia nada de sobrenatural ali, só o barulho do planeta vibrando. Mesmo assim, o poço foi lacrado. As paredes começavam a desmoronar por causa do calor extremo. O aço se deformava, o concreto rachava. Um dos engenheiros disse: "Nós cavamos tanto quanto a terra permitiu." E de certo modo, ele estava certo.
era um moonshot geológico. Uma conquista comparável à chegada do homem à Lua, mas feita em direção oposta. Agora vamos além. Entre 30 e 50 quilômetros de profundidade, cruzamos o limite da crosta e entramos no manto terrestre. Aqui, o chão já não é mais o que conhecemos. As rochas deixam de ser sólidas e quebradiças. Com a pressão e o calor, acima de 1.300 graus Celsius, elas passam a se comportar como uma massa densa, quase plástica. O manto é uma sopa quente e viscosa, movendo-se lentamente, como um rio de pedra líquida. É ele quem faz as placas tectônicas se moverem, cria montanhas, causa terremotos e alimenta vulcões. Tudo o que acontece na superfície começa aqui. Essas correntes de convecção, o movimento do material quente subindo e frio descendo, são o motor do planeta. Elas moldam a Terra há bilhões de anos, num ciclo que nunca para. Mas afinal, de onde vem todo esse calor? Parte dele vem do passado, do nascimento do planeta, há mais de 4 bilhões de anos, quando meteoritos colidiam e o atrito derretia a superfície. O resto vem do presente, do decaimento radioativo de elementos como urânio e tório, que liberam energia constantemente. A Terra é, basicamente, um reator nuclear natural, que ainda está esfriando desde o dia em que nasceu. Mas o processo é tão lento que o planeta continuará quente por bilhões de anos. E você pode se perguntar, se ninguém chegou até lá, como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta está nos terremotos. Cada vez que a Terra treme, ela envia ondas sísmicas que viajam pelo planeta inteiro. Essas ondas mudam de velocidade e direção dependendo do material que atravessam. Existem 2 tipos principais: as ondas P, que passam por sólidos e líquidos, e as ondas S, que só passam por sólidos. Quando os cientistas percebem que certas ondas desaparecem em algumas regiões, é sinal de que ali existe uma camada líquida. Assim, sem precisar cavar, conseguimos mapear o interior da Terra, como um ultrassom planetário. A cerca de 2.900 metros de profundidade, chegamos ao núcleo externo. Aqui, tudo é metálico, ferro e níquel derretidos a temperaturas acima de 4.000 graus Celsius. Esse oceano de metal líquido gira em movimento constante e esse movimento cria correntes elétricas. Essas correntes geram o campo magnético da Terra, o escudo invisível que protege todos nós da radiação solar e cósmica. Sem ele, o Sol nos queimaria vivos, a atmosfera seria levada embora e a Terra seria parecida com Marte, fria, árida e silenciosa. Curiosamente, esse campo magnético inverte de tempos em tempos. O norte vira sul, o sul vira norte. Isso já aconteceu centenas de vezes e pode acontecer de novo, talvez até em alguns milhares de anos. Tudo isso começou quando a Terra ainda era jovem, uma bola de fogo derretida. Com o tempo, o planeta começou a se resfriar e se separar por densidade. Os elementos mais pesados, como ferro e níquel, afundaram e formaram um núcleo. Os intermediários ficaram no manto, e os mais leves subiram, formando a crosta. Esse processo, chamado de diferenciação planetária, explica por que a Terra é feita em camadas, como uma cebola, mas uma cebola incandescente. E, finalmente, no coração do planeta, está o núcleo interno, uma esfera sólida de ferro e níquel, com cerca de 1.200 quilômetros de raio. A temperatura ali é tão alta quanto a da superfície do Sol, cerca de 6.000 graus Celsius, mas a pressão é tão absurda que o metal permanece sólido. É difícil imaginar o que isso significa. Seriam 3,6 milhões de atmosferas empurrando em todas as direções. Lá embaixo, o ferro não se comporta como ferro. Ele vibra, pulsa, talvez até tenha propriedades que ainda nem compreendemos. E o mais estranho, o núcleo interno gira a uma velocidade diferente da superfície. Alguns estudos dizem que ele acelera e desacelera num ciclo de cerca de 70 anos. Outros sugerem que há até um núcleo dentro do núcleo, ainda mais denso e misterioso.
No centro, há ferro, puro, sólido e incandescente. Mas o que realmente existe lá é energia, pressão e mistério. Mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda não entendemos completamente o que acontece nesse ponto. Talvez nunca possamos vê-lo, mas sabemos o suficiente para respeitar o que ele representa, o coração vivo do planeta. Mesmo sem perfurar fisicamente, a ciência continua descendo. Hoje usamos supercomputadores, simulações sísmicas e experimentos de alta pressão para tentar recriar o interior da Terra em laboratório. Esses estudos ajudam a entender tudo, desde como os vulcões surgem, até como o campo magnético muda, ou como as placas tectônicas se movem. Cada descoberta é como cavar mais 1 quilômetro, só que com a mente. Nós somos uma espécie curiosa. Cavamos, exploramos, olhamos para o espaço, mas talvez a jornada mais fascinante seja olhar para dentro do nosso próprio planeta. O Poço de Kola nos mostrou que o limite não está na Terra, está em nós. E mesmo que nunca cheguemos ao centro, o simples fato de tentar já nos aproxima dele. Porque, no fim das contas, somos só criaturas na superfície, tentando entender o que existe debaixo dos nossos pés.